Bom dia, turma! Vamos falar na aula de hoje ainda, dar continuidade ao surgimento do cristianismo. Vamos entender como era o governo deles e como foi que o povo hebreu se dividiu. Bora lá? Turminha, o tipo de governo para os hebreus, que é o povo de Deus, era a monarquia. E na monarquia a gente tem um rei. Esse rei, turminha, ele vai aí governar sobre as tribos, tá bom? Ou sobre os reinos formados. Vocês lembram quantas tribos tinha lá o povo hebraico? 12 tribos, não era? Então o rei ele ia governar sobre essas 12 tribos. Quem foi o primeiro rei, turminha? Foi o rei Saul, mas eu não vou dar destaque para ele, tá bom? Só para vocês saberem. O segundo rei foi Davi. E ele sim, eu vou dar um destaque para ele e falar um pouquinho mais sobre ele. Porque foi ele quem completou, olha o que ele fez, a conquista da Palestina, que é a terra de Canaã. Vocês lembram que a terra de Canaã é a terra prometida dos hebreus? Que Deus prometeu para eles que seria uma terra perfeita, que seria o local para eles onde eles iam habitar, iam ter de tudo? Pronto. Então foi Davi que conseguiu aí, de fato, tomar essa terra para o povo hebreu. Vamos lá, turminha? Davi, ele também fez outra coisa muito importante. Ele transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino, tá certo? Jerusalém nós ainda temos ela até os dias atuais e ela é uma cidade ainda muito visitada por ser uma cidade que remete a essas questões religiosas, ou seja, que nos faz lembrar dessas questões religiosas, porque é a cidade do povo hebreu, tá? Vamos lá. Só lembrando, né, que a monarquia é o governo de reis e o rei ele é soberano, ou seja, ele quem comanda tudo, tá certo? Vamos falar sobre os templos? Turma, o templo ele é um local onde as pessoas iam para rezar, para se reunir, para encontrar Deus, não é? Para fazer as suas ofertas de amor para Deus, para o Deus que eles adoram. Vocês lembram que os judeus só têm um único Deus, eles são monoteístas? Então, nós temos aqui alguns importantes acontecimentos que eu vou citar para vocês. Depois de Davi, lá do segundo rei, vocês lembram que conquistou a terra de Canaã para os hebreus. O filho dele, Salomão, é o terceiro rei do povo hebreu. E o que foi que Salomão fez, Pro? Salomão ele deixou o exército bem forte e ele também aumentou o comércio com dois locais ali, ó. O comércio de dois locais importantes. Ele aumentou o comércio lá da África e também da Arábia, certo? Ele também fez muitas obras públicas, como canais para levar água. E também criou reservatórios. Turminha, esses reservatórios foi o local, eram locais onde eles armazenavam água a longo prazo. No governo dele também foi construído o primeiro templo de Jerusalém. E era um templo bem grandão, nós dizemos chamado Templo de Salomão. Tem uma imagem aqui mais ou menos de como ele seria, tá certo? Bora lá ainda? Ó, o rei dando legalzinho para vocês. Vamos falar sobre os profetas de Israel. Os profetas são tidos como mensageiros de Deus. Então, se eu pedisse para você dizer aí o que seriam esses profetas, vocês me descreveriam eles como mensageiros de Deus. Eles eram encarregados de transmitir a mensagem de Deus e também eram capazes, vamos dizer assim, de prever o futuro, porque Deus mostraria para esses profetas o futuro. Então, essas previsões eram chamadas de profecias, certo, turminha? Os profetas eram muito importantes. Nesse período, eles eram levados em conta, ou seja, eles eram importantes até para os reis, até para os faraós, tá certo? E eram constantemente aconselhados por esses profetas. Um exemplo está lá na Bíblia, conta a história de José do Egito. Até passou uma novelinha um dia desse. Então, José era um judeu. Os profetas sempre tinham origem ali
judaicas, tá? Hebraicas. E ele era capaz de decifrar os sonhos do rei. Então ele era muito importante. Já vimos aí sobre os profetas. Os profetas eram quem, turma? Mensageiros de Deus. E agora nós vamos entender como foi a divisão do povo hebreu. Bora lá? Muito tempo o rei Salomão governou, ele ficou já idoso, né? E morreu. E aí o que aconteceu? O povo estava brigando por política, os próprios hebreus estavam brigando entre eles. Isso acabou levando à divisão dos reinos. Turminha, eles se dividiram em dois. Aí eu pergunto para vocês, como foi a divisão do reino dos hebreus? Aí vocês me respondem, em duas partes, onde se formou o reino de Israel e o reino de Judá, certo? Então temos aí dois reinos diferentes. Tranquilo, turminha. Bem fácil nessa parte de divisão do reino. Reino de Israel e reino de Judá. Lembrar sempre, para sempre, reino de Israel e reino de Judá. Depois que eles foram divididos, tem uma parte bem triste da história. Os hebreus eles ficaram mais fracos. E aí chegou um povo, e esse povo morava na cidade de Babilônia. E nós dizemos que eles eram os babilônios. Os babilônios destruíram todo o templo de Jerusalém, aquele templo que Salomão construiu, tá? E levaram os hebreus como prisioneiro deles. Olha só o que os babilônios fizeram. Então, uma vez que os hebreus se tornaram prisioneiros, a Bíblia conta essa parte da história e chama essa parte que os hebreus foram presos pelo povo de Babilônia de cativeiro da Babilônia, tá? Então, se eu pergunto a vocês, turminha, o cativeiro de Babilônia conta qual parte da história? Aí vocês vão me dizer que ela conta o momento em que os hebreus são presos pelo povo de Babilônia. Tranquilo? No geral, é isso a aula de hoje. O para casa de vocês eu vou mandar lá no Zap. E é isso aí, turminha. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham compreendido os pontos principais da nossa aula de hoje sobre monarquia. O governo dos hebreus era monarquia. Tínhamos também aí um rei importante, Davi e Salomão. Salomão fez o templo. Os hebreus foram presos em Babilônia e esse momento da história ficou conhecido como o cativeiro de Babilônia. E temos a divisão dos hebreus em dois povos. Que povos são esses? O reino de Judá e o reino de Israel. Resumão da aula de hoje, por hoje é